Ela limpava o escritório com o bebê escondido num armário. Foi flagrada amamentando em silêncio no chão da cozinha. Mas o milionário não a demitiu. Ajoelhou-se diante dela e disse: "Vou cuidar de vocês, para sempre." O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. A Avenida Paulista, coração pulsante de São Paulo, erguia-se majestosa com seus arranha-céus que cortavam o céu noturno. Entre eles, o edifício Ipiranga se destacava com suas linhas modernas e fachada imponente de vidro e aço. Enquanto a cidade começava a adormecer, Luísa Oliveira, uma jovem de 25 anos, iniciava sua jornada noturna de trabalho. Com os cabelos negros presos em um coque desajeitado e olheiras profundas que marcavam seu rosto de traços delicados, ela empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos do 20º andar. O relógio marcava 23h15, quando o choro ecoou pelo corredor. Luísa sentiu seu coração apertar. O pequeno Mateus, seu filho de apenas 6 meses, despertara mais cedo do que o previsto. Dona Zuleide, a senhora que cuidava do bebê durante seu turno, havia trazido a criança para o prédio após uma ligação urgente sobre seu marido hospitalizado. "Meu Deus, e agora?" murmurou Luísa, correndo em direção ao saguão do andar onde Dona Zuleide aguardava com o bebê nos braços. "Desculpe, menina, mas precisei trazer o pequeno. Meu Geraldo teve um troço lá em casa. A ambulância acabou de levar ele." Senhora de 60 anos entregou o bebê e a bolsa com fraldas e mamadeiras. "Prometo que amanhã estou de volta." Luísa assentiu, compreensiva, enquanto embalava Mateus nos braços. "Vai ficar tudo bem com o seu Geraldo. A senhora vai ver. Eu dou um jeito aqui." Quando ficou sozinha com o filho, a realidade da situação a atingiu. Faltavam 4 horas para terminar seu turno, e não havia ninguém para cuidar de Mateus. Com o coração pesado, ela tentou acalmar o bebê, que chorava cada vez mais alto. Meu amor, mamãe está aqui", sussurrou, beijando a testa úmida do pequeno. Mateus continuava inconsolável. Seus grandes olhos castanhos, idênticos aos da mãe, estavam marejados, e seu rostinho redondo, vermelho de tanto chorar. Luísa sabia o que ele queria. Olhou ao redor, certificando-se de que o andar estava vazio. Com cuidado, sentou-se no sofá do saguão. Abriu os primeiros botões do uniforme cinza e começou a amamentar o filho. A tranquilidade tomou conta do ambiente. O único som era o do ar-condicionado e da sucção ritmada de Mateus. Luísa suspirou, permitindo-se um momento de descanso. Seus pensamentos vagaram para a pequena kitnet em Paraisópolis, onde morava, para as contas atrasadas e para o sonho abandonado de frequentar a Escola de Belas Artes. A vida não havia sido generosa com ela desde que descobrira a gravidez e fora abandonada por Lucas, seu namorado de 3 anos. "Um dia tudo vai ser diferente, meu pequeno", prometeu, acariciando os cabelos escuros e encaracolados do bebê. "Mamãe vai dar um jeito." O que Luísa não sabia era que do outro lado do saguão, parcialmente oculto pela penumbra do corredor, Antônio Mendonça a observava. Aos 42 anos, o empresário era conhecido no mercado imobiliário por sua frieza e determinação. Dono de uma das maiores construtoras do país, a Mendonça Incorporações, ele raramente frequentava o edifício àquela hora. Mas, naquela noite, após uma reunião prolongada, decidira buscar alguns documentos em seu escritório particular. A cena que presenciava o deixou paralisado. Havia algo de profundamente íntimo e, ao mesmo tempo, universal naquele momento entre mãe e filho. Algo que remexia memórias há muito enterradas, de uma infância distante em uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde sua própria mãe, Dona Cândida, uninava sob a luz do lampião. Antônio não sabia ao certo por quanto tempo ficou ali observando.
Quando finalmente se moveu, o assoalho de madeira rangeu sob seus sapatos italianos, denunciando sua presença. Luísa ergueu o olhar, assustada. O pânico tomou conta dela ao reconhecer a figura alta e imponente de terno escuro. Era o dono do edifício, o homem cujo nome estava na placa dourada da recepção. Rapidamente, cobriu-se e ajeitou o bebê nos braços, sentindo o rosto queimar de vergonha. Senhor Mendonça, eu posso explicar, gaguejou levantando-se. O medo de perder o emprego fez sua voz falhar. Aquele trabalho era tudo o que tinha, sua única fonte de renda. Antônio ergueu uma das mãos num gesto que pedia calma. Seu rosto, geralmente austero, exibia uma expressão que Luísa não conseguiu decifrar. Não precisa explicar nada, disse ele, com uma voz mais suave do que ela esperava. Qual é o seu nome? Luísa Oliveira, senhor. Trabalho na equipe de limpeza há 8 meses. Ela apertava o filho contra o peito como se isso pudesse protegê-lo. E esse pequeno? Mateus tem 6 meses. Luísa engoliu em seco. A senhora que cuida dele teve uma emergência familiar e precisou trazê-lo. Sei que não é permitido, mas juro que isso nunca aconteceu antes e não vai se repetir. Antônio se aproximou alguns passos. Sob a luz mais clara do saguão, Luísa pôde notar os fios grisalhos nas têmporas dele e as linhas de expressão que marcavam seu rosto. Havia uma solidão em seus olhos que contrastava com sua postura confiante. Seu filho é muito bonito, comentou, olhando para o bebê, que agora dormia tranquilamente. Quanto tempo falta para você terminar o turno? 4 horas, senhor. Antônio assentiu, pensativo. Então fez algo que surpreendeu Luísa. Caminhou até um dos sofás e sentou-se, indicando que ela fizesse o mesmo. Sente-se, por favor. Não precisa ficar em pé. Hesitante, Luísa obedeceu, mantendo uma distância respeitosa. Sabia que este edifício foi o primeiro grande projeto da Mendonça Incorporações? Perguntou ele, olhando ao redor com um misto de orgulho e nostalgia. Meu pai iniciou a construção em 1985 e eu a concluí em 2005, após seu falecimento. Luísa não entendeu por que ele estava compartilhando aquela informação, mas assentiu, educadamente. Meu pai costumava dizer que um prédio não é feito apenas de concreto e aço, mas das pessoas que o habitam e cuidam dele, continuou Antônio. Eu nem sempre entendi o que ele queria dizer com isso, até hoje. Seus olhares se cruzaram e, por um instante, Luísa vislumbrou algo inesperado naquele homem. Humanidade. Não era o empresário implacável que os jornais retratavam, mas alguém capaz de se comover com a simplicidade de um momento entre mãe e filho. No terceiro andar, há uma sala de descanso com um sofá-cama, disse ele, levantando-se. Pode levar seu filho para lá. Amanhã providenciaremos uma solução melhor. Obrigada, Sr. Mendonça, respondeu Luísa, sentindo um alívio imenso. Eu terminarei minhas tarefas, prometo. Tenho certeza que sim, disse ele, já caminhando, em direção ao elevador. Antes de entrar, virou-se uma última vez. Luísa! Sim, seu filho tem sorte de ter uma mãe como você. As portas do elevador se fecharam, deixando Luísa paralisada, com o coração acelerado e uma sensação estranha. No peito, não era apenas gratidão por não ter sido demitida, mas algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Enquanto embalava Mateus nos braços, Luísa não poderia imaginar que aquele encontro casual mudaria para sempre o curso de sua vida. Que, nas próximas semanas, o destino entrelaçaria sua história com a de Antônio Mendonça, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. 3 semanas se passaram desde o encontro noturno entre Luísa e Antônio. O outono paulistano trazia manhãs, frias e tardes ensolaradas, pintando a cidade com tons dourados. No edifício Ipiranga, a rotina havia mudado sutilmente. Na antiga sala de arquivos do 3º andar, agora transformada em um pequeno berçário improvisado, Mateus brincava tranquilamente sob os cuidados de Dona Zuleide, que fora contratada oficialmente como babá. A iniciativa partira de Antônio, que na manhã seguinte ao encontro convocara o gerente de recursos humanos e dera instruções precisas.
Quero que a funcionária Luísa Oliveira tenha condições adequadas para trabalhar. Providencie uma sala para seu filho e contrate alguém para cuidar dele durante o turno dela. A notícia correu pelos corredores do edifício, gerando burburinhos e especulações. Alguns diziam que Antônio estava apenas sendo justo. Outros, mais maliciosos, insinuavam interesses ocultos por trás daquela generosidade repentina. Naquela tarde de sexta-feira, Luísa chegou mais cedo para seu turno. Depois de deixar Mateus com Dona Zuleide, dirigiu-se ao armário de produtos de limpeza. Em sua bolsa, trazia algo que ninguém no edifício sabia: um pequeno estojo de aquarelas e um bloco de papel especial, comprados com o dinheiro que economizara nos últimos meses. O corredor do 20º andar, onde ficava o escritório particular de Antônio, estava vazio. Luísa terminou a limpeza rapidamente e, certificando-se de que ninguém a observava, sentou-se próxima à janela panorâmica. Dali tinha uma vista privilegiada do Parque Trianon, um oásis verde em meio ao concreto. Abriu o bloco de papel, umedeceu o pincel e deixou que as cores fluíssem. Pintar era seu refúgio desde a infância em Recife, quando sua avó, Dona Josefa, artesã de cerâmica, lhe ensinara a ver o mundo através das cores. A arte é a linguagem da alma, minha filha, dizia a velha senhora. Quando as palavras falham, deixe que suas mãos falem por você. Absorta em seu trabalho, Luísa não percebeu a presença que se aproximava. Antônio Mendonça, que retornara de uma reunião mais cedo, parou a alguns metros, observando-a com curiosidade. A concentração da jovem, a delicadeza de seus movimentos e a intensidade em seu olhar o fascinaram. Mas foi a aquarela que tomava forma no papel que realmente o impressionou. Uma interpretação do pôr do sol sobre o Parque Trianon, com tons de laranja e vermelho que pareciam dançar entre as sombras das árvores. Tem talento, disse ele finalmente. Luísa sobressaltou-se, deixando cair o pincel. Rapidamente tentou esconder o desenho, envergonhada por ter sido pega em flagrante. Desculpe, Sr. Mendonça. Eu já estava terminando meu intervalo. Não se desculpe, interrompeu ele, aproximando-se. Posso ver? Hesitante, Luísa entregou-lhe a aquarela ainda úmida. Antônio a examinou com o olhar crítico de quem entendia de arte. Como colecionador, havia adquirido obras de artistas renomados ao longo dos anos, mas raramente encontrava algo que o tocasse verdadeiramente. Onde aprendeu? A pintar assim? A perguntou, devolvendo-lhe o trabalho. Minha avó me ensinou o básico. Depois aprendi sozinha. Cheguei a fazer um semestre na Escola de Belas Artes, mas tive que abandonar quando... Ela hesitou. Quando Mateus estava a caminho. Antônio. Assentiu compreensivo. E nunca pensou em retomar? Luísa deu um sorriso triste. Todos os dias, senhor. Mas a vida tem outras prioridades agora. Algo na sinceridade daquela resposta tocou Antônio profundamente. Ele reconhecia nela uma determinação silenciosa, uma força que lhe lembrava sua própria mãe, que enfrentara inúmeras dificuldades após a morte prematura de seu pai. Venha. Comigo, disse ele de repente. Quero lhe mostrar algo. Intrigada, Luísa o seguiu até seu escritório particular, um amplo salão decorado com móveis de madeira escura e estantes repletas de livros. Uma das paredes estava coberta por quadros de diversos estilos e épocas. Esta é minha pequena coleção, explicou Antônio, indicando as obras. Comecei há 20 anos, quando visitei Paris pela primeira vez. Luísa caminhou lentamente, admirando cada peça. Seus olhos brilhavam ao reconhecer estilos e técnicas que estudara brevemente na faculdade. Este é um Portinari? Perguntou, parando diante de uma tela que retratava trabalhadores em um cafezal. Antônio sorriu, surpreso pelo conhecimento dela. Sim, uma das primeiras obras que adquiri. Portinari sempre me fascinou pela forma como retratava o povo brasileiro. Dignidade do trabalho, murmurou Luísa quase para si mesma. É o que ele captura, a força e a beleza nas coisas simples. Seu comentário fez Antônio olhá-la com renovado interesse. Não era apenas técnica o que via em suas pinturas, mas uma sensibilidade rara,
uma capacidade de enxergar além do óbvio. Tenho uma proposta para você, disse ele após um momento de silêncio. Estou organizando uma exposição beneficente no próximo mês, no Centro Cultural Banco do Brasil. Por que não prepara algumas obras para apresentar? Luísa arregalou os olhos incrédula. Eu? Numa exposição? Senhor Mendonça, acho que está superestimando o meu trabalho. Ao contrário, respondeu ele sério. Estou reconhecendo o que poucos tiveram a chance de ver. Seu talento merece uma oportunidade. Antes que ela pudesse protestar novamente, ele continuou. Não será um favor, Luísa. Será uma troca. Você terá tempo e materiais para criar, e eu terei novas obras para minha exposição. A proposta pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil e iridescente. Luísa sentiu o coração acelerar. Era tudo com que sonhava. Uma chance de mostrar seu trabalho, de ser reconhecida como artista. E quanto ao meu emprego, e Mateus? Continuará trabalhando, mas em horário reduzido. E Mateus continuará sendo cuidado por Dona Zuleide, sem custo, para você. Luísa mordeu o lábio inferior ainda hesitante. Parecia bom demais para ser verdade. Por que está fazendo isso por mim? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Por um instante, nem ele mesmo soube responder. Havia algo naquela jovem que o intrigava, que despertava sentimentos há muito adormecidos. Digamos que estou investindo em um talento promissor, respondeu finalmente. Além disso, acredito que a arte pode transformar vidas. A minha foi transformada por ela. Seus olhares se encontraram, e uma corrente invisível pareceu conectá-los. Não era apenas gratidão o que Luísa sentia, nem apenas admiração o que Antônio demonstrava. Era algo mais profundo, mais complexo, que nenhum dos dois estava preparado para nomear. Aceito, disse ela, estendendo a mão, e prometo não decepcioná-lo. Antônio apertou sua mão, sentindo a suavidade da pele e a firmeza do gesto. Sei que não vai. Nas semanas seguintes, a vida de Luísa ganhou novos contornos. Uma sala no 5º andar do edifício foi transformada em ateliê, equipada com cavaletes, tintas, pincéis e telas de diversos tamanhos. Nas horas livres, ela se entregava à pintura com uma paixão renovada, criando obras que retratavam a vida nas periferias de São Paulo, a maternidade, o trabalho e a esperança. Antônio visitava o ateliê regularmente, sempre no final da tarde, quando o sol criava sombras alongadas através das janelas. Observava o progresso de Luísa, oferecia sugestões, compartilhava histórias sobre artistas que admirava. Aos poucos, a distância social entre eles diminuía e uma amizade improvável florescia. Em uma dessas visitas, ele trouxe um presente. Um livro raro sobre mulheres artistas brasileiras. Achei que poderia inspirá-la, disse, entregando-lhe o volume encadernado em couro. Luísa folheou as páginas com reverência, detendo-se nas reproduções coloridas de obras de Tarsila do Museu Amaral, Anita Malfatti e Tomi Otaki. Obrigada, murmurou com a voz embargada pela emoção. Isso significa muito para mim. Antônio sorriu satisfeito. Havia algo na gratidão genuína dela que preenchia um vazio em seu peito, um vazio que nem mesmo seu sucesso profissional conseguira eliminar. Tenho algo para lhe mostrar também, disse Luísa, conduzindo-o até um cavalete coberto por um pano. É a peça central para a exposição. Quando ela removeu o pano, Antônio ficou sem palavras. A tela retratava uma cena noturna no saguão do edifício Ipiranga. Uma jovem mãe amamentando seu bebê sob a luz suave, enquanto uma figura masculina observava à distância, parcialmente oculta nas sombras. A composição era poderosa, com um jogo de luz e sombra que criava uma atmosfera de intimidade e expectativa. É assim que você me viu naquela noite? Perguntou ele finalmente. Luísa assentiu, nervosa com sua reação. É assim que me lembro. Um momento de vulnerabilidade que se transformou em um começo. É perfeito, respondeu Antônio com sinceridade. Será o destaque da exposição. Quando ele saiu do ateliê naquela tarde, levava consigo mais do que a impressão de uma pintura. Levava a certeza de que sua vida e a de Luísa estavam irremediavelmente entrelaçadas por razões que iam muito além da arte. O Centro Cultural Banco do Brasil,
no centro histórico de São Paulo, fervilhava de atividade naquela noite de vernissage. A exposição Novos Olhares Arte Emergente Brasileira, organizada pela Fundação Mendonça, reunia obras de artistas de diversas regiões do país. No entanto, era a sala dedicada às pinturas de Luísa Oliveira que atraía a maior atenção dos convidados. Quem é essa mulher? De onde ela surgiu? Sussurravam críticos e colecionadores, intrigados pela intensidade e originalidade das obras expostas. Vestida com um simples vestido azul marinho, comprado especialmente para a ocasião, Luísa circulava entre os convidados com Mateus nos braços. O bebê, agora com quase 8 meses, observava tudo com curiosidade, seus olhos grandes fixos nas luzes e cores ao redor. Estou impressionado, Antônio. Você descobriu uma verdadeira joia, comentou Carlos Albuquerque, aproximando-se, com uma taça de champanhe na mão. Aos 55 anos, Carlos era um dos maiores investidores do mercado imobiliário brasileiro e amigo de longa data de Antônio. As obras dela já estão sendo disputadas. Antônio sorriu, observando Luísa de longe. Havia algo de maternal e, ao mesmo tempo, poderoso na forma como ela se portava, segurando o filho enquanto explicava sua arte para os interessados. Ela tem um dom raro, respondeu. Há uma história de vida ainda mais rara. Carlos arqueou uma sobrancelha, intrigado. Conte-me mais sobre ela. Enquanto Antônio narrava brevemente como conhecera Luísa, omitindo certos detalhes pessoais, Carlos o observava com atenção. Conhecia o amigo há mais de 2 décadas e podia perceber algo diferente em sua voz. Um entusiasmo que não via desde a juventude. Ela me lembra alguém, comentou Carlos pensativo. Não consigo precisar quem, mas há algo familiar naqueles olhos. Antes que Antônio pudesse responder, foram interrompidos por Gustavo Meirelles, um importante crítico de arte da Folha de São Paulo. Mendonça, preciso entrevistar essa artista. Para minha coluna de domingo, disse Gustavo entusiasmado. As telas dela têm uma potência narrativa que não vejo há anos, principalmente aquela, a central. Ele apontou para a obra que Luísa havia mostrado a Antônio semanas antes, a cena do saguão do edifício Ipiranga. A pintura, agora intitulada Encontro, ocupava a parede principal da exposição. Vou apresentá-los, respondeu Antônio, conduzindo o crítico até Luísa. Ao vê-los se aproximar, ela sentiu um frio na barriga. Ainda não estava acostumada com toda aquela atenção. Até poucas semanas atrás, era apenas uma faxineira anônima, lutando para sobreviver na metrópole implacável. Luísa, este é Gustavo Meirelles, crítico de arte da Folha. Ele gostaria de entrevistá-la. É um prazer conhecê-la, senhora Oliveira, disse Gustavo, estendendo a mão. Seu trabalho é extraordinário, especialmente a obra Encontro. Poderia me falar sobre ela? Luísa hesitou por um instante, olhando para Antônio como se buscasse aprovação. Ele assentiu discretamente, encorajando-a. Encontro. Nasceu de um momento real, começou ela com a voz baixa, mas firme. Uma noite em que me vi sozinha com meu filho, em um lugar onde não deveria estar. É sobre vulnerabilidade, mas também sobre dignidade, sobre como nos vemos e como somos vistos. Gustavo anotava rapidamente, fascinado. E a figura masculina? Na sombra? Quem é? Luísa corou levemente. Alguém que viu além das aparências, que enxergou a pessoa, não apenas a faxineira. Seus olhos encontraram os de Antônio, e um entendimento silencioso passou entre eles. Gustavo, percebendo aí a troca de olhares, sorriu internamente. Havia mais naquela história do que a simples descoberta de um talento artístico. A entrevista continuou por mais alguns minutos, com Luísa respondendo às perguntas com uma mistura de timidez e convicção. Quando Gustavo se afastou, prometendo uma matéria para o próximo domingo, Carlos aproximou-se. Senhora Oliveira, sou Carlos Albuquerque. Apresentou-se com seu charme característico. Devo dizer que estou impressionado com seu trabalho. Obrigada, senhora Albuquerque, respondeu Luísa, ajeitando Mateus nos braços. O bebê começava a ficar inquieto, cansado com o barulho e as luzes. Antônio me contou como a descobriu, continuou Carlos. E isso me deu uma ideia.
Estou desenvolvendo um projeto social em Paraisópolis, voltado para jovens talentos das periferias. Gostaria de convidá-la para ser nossa curadora. Luísa arregalou os olhos, surpresa. Eu? Mas não tenho experiência como curadora. Tem algo muito mais valioso, vivência. Conhece a realidade desses jovens porque é um deles, e seu olhar artístico é excepcional. Antônio, que até então observava a conversa em silêncio, interveio. É uma excelente oportunidade, Luísa. O projeto do Carlos tem potencial para transformar muitas vidas. Pense no assunto, disse Carlos, entregando-lhe um cartão. Podemos conversar com calma na próxima semana. Quando Carlos se afastou, Luísa voltou-se para Antônio, ainda atordoada com a proposta. Mateus começou a chorar, cansado e com fome. Preciso alimentá-lo, disse ela, procurando um lugar mais tranquilo. Use meu escritório, ofereceu Antônio, indicando uma porta lateral. Terá privacidade lá. O escritório, separado da área, de exposição por uma antessala, era um ambiente acolhedor, decorado com móveis antigos e prateleiras cheias de livros. Luísa sentou-se em uma poltrona de couro, acomodou Mateus para amamentá-lo e permitiu-se relaxar pela primeira vez naquela noite. Enquanto o bebê se alimentava, ela deixou que seus pensamentos vagassem. Como sua vida havia mudado em tão pouco tempo, da luta diária pela sobrevivência a uma exposição no CCBB, da invisibilidade ao reconhecimento. E agora um convite para ser curadora de um projeto social. Será que estou sonhando, meu pequeno? Sussurrou para o filho, que a olhava com olhos sonolentos. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Antônio entrou, trazendo um copo d'água. Pensei que poderia estar com sede, disse ele, colocando o copo sobre uma mesinha lateral. Obrigada. Luísa sorriu, grata pela consideração. Por tudo. Não só por hoje, mas por tudo o que fez por mim nestes últimos meses. Antônio sentou-se em uma cadeira próxima, observando-a com um olhar que misturava admiração e algo mais, algo que ele mesmo não conseguia definir. Sabe o que mais me impressiona em você, Luísa? Perguntou, após um momento de silêncio. Sua capacidade de transformar a diversidade em beleza, de encontrar dignidade nas situações mais difíceis. Ela baixou os olhos, emocionada com as palavras. Aprendi isso com minha avó. Ela dizia que a vida pode nos tirar tudo, menos a capacidade de escolher como responderemos aos seus golpes. Uma mulher sábia, sua avó. Sim, ela era. Luísa suspirou, sentindo a familiar pontada de saudade. Cresci observando-a moldar o barro em peças delicadas, mesmo com as mãos deformadas pela artrite. Ela me ensinou que a arte não é um luxo, mas uma necessidade da alma. Antônio concordou com um aceno de cabeça. É por isso que acho que você deveria aceitar a proposta do Carlos. Poderia fazer por outros jovens o que sua avó fez por você. Tenho medo de não estar à altura. Está. Acredite em mim. Ele hesitou por um instante, como se ponderasse se deveria ou não continuar. Há algo que preciso lhe contar, Luísa. Algo sobre o projeto do Carlos e sobre mim. O tom sério em sua voz fez com que ela o olhasse com atenção. O que foi? O projeto em Paraisópolis não é apenas uma iniciativa filantrópica. É pessoal para mim. Ele se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a noite paulistana brilhava com milhares de luzes. Nasci em Minas Gerais, como lhe contei, mas passei parte da minha infância em Paraisópolis. Luísa o fitou surpresa. O homem diante dela, com seu terno impecável e postura confiante, parecia tão distante da realidade da favela. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica em uma mansão no Morumbi, continuou ele. Morávamos nos fundos da propriedade. Mas quando ela adoeceu, tivemos que nos mudar para Paraisópolis, onde o aluguel era mais barato. Não sabia disso, murmurou Luísa. Nunca imaginei. Poucos sabem. Não é algo que menciono em minha biografia oficial. Ele sorriu com uma ponta de ironia. Empresários de sucesso precisam de histórias inspiradoras, não de lembranças de pobreza. Como saiu de lá? Meu pai, que nos havia abandonado anos antes, reapareceu quando eu tinha 12 anos. Era um homem de posses, dono de uma pequena construtora.
Levou-me para morar com ele e garantiu meus estudos. Quando ele faleceu, herdei a empresa e a transformei no que é hoje. Mateus, que havia adormecido durante a amamentação, fez um pequeno ruído. Luísa o ajeitou contra o ombro, dando-lhe leves tapinhas nas costas. E sua mãe? O rosto de Antônio endureceu por um instante. Faleceu há 15 anos. Câncer. Sinto muito. Obrigado. Ele voltou a sentar-se, agora mais próximo dela. O que estou tentando dizer, Luísa, é que entendo o valor da oportunidade. Sei o que significa ter alguém que acredite em você quando tudo parece impossível. Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Luísa acelerar. Não era apenas o empresário bem-sucedido que falava, mas o menino que um dia vivera nas mesmas ruas que ela. Vou aceitar, disse ela finalmente. Vou ser a curadora do projeto. O sorriso que iluminou o rosto de Antônio fez com que algo se aquecesse dentro dela. Era um sorriso genuíno, diferente daquele que ele exibia para fotógrafos e jornalistas. Não vai se arrepender, garantiu ele, tomando-lhe a mão livre entre as suas. Faremos algo extraordinário juntos. O toque de suas mãos enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Por um instante, o mundo lá fora pareceu desaparecer e só existiam eles dois e o bebê adormecido. Devemos voltar, sussurrou ela, relutante em quebrar o momento. Seus convidados vão sentir sua falta. Antônio assentiu, soltando sua mão lentamente. Você tem razão, mas esta conversa não termina aqui. Quando retornaram à exposição, algo havia mudado entre eles. Um novo entendimento, uma conexão mais profunda que transcendia a relação entre patrono e protegida. O que nenhum dos dois poderia prever era que em poucas semanas um antigo diário encontrado por acaso revelaria segredos que testariam essa conexão de maneiras inimagináveis. A chuva caía incessante sobre São Paulo naquela tarde de segunda-feira. Do alto do edifício Ipiranga, Luísa observava as gotas desenharem padrões nas janelas, enquanto esperava que o relógio marcasse 4 horas. Era seu primeiro dia como curadora do projeto Cores da Periferia, iniciativa da Fundação Albuquerque, em parceria com a Mendonça Incorporações. Havia aceitado o cargo há 2 semanas, logo após a bem-sucedida exposição no CCBB. Desde então, sua vida parecia correr em velocidade acelerada. Entrevistas para jornais e revistas, reuniões com potenciais patrocinadores, visitas a comunidades periféricas para identificar jovens talentos. Sua rotina como faxineira fora definitivamente encerrada, substituída por uma agenda lotada e um salário que jamais imaginara receber. Ainda não acredito que tudo isso está acontecendo, sussurrou para si mesma, ajustando o novo blazer cinza que comprara para a ocasião. A reunião marcada para as 4 horas seria no escritório particular de Antônio, no último andar do edifício. Carlos Albuquerque estaria presente, junto com outros executivos envolvidos no projeto. A ideia era discutir os detalhes do espaço físico que abrigaria o Centro Cultural em Paraisópolis. Faltando 15 minutos para o horário marcado, Luísa decidiu subir. Deixou Mateus sob os cuidados de Dona Zuleide no berçário improvisado, que agora funcionava em tempo integral, e dirigiu-se ao elevador. O escritório de Antônio ocupava todo o andar superior do edifício. Ao sair do elevador, Luísa foi recebida por Vera, a eficiente secretária que trabalhava com ele há mais de uma década. Boa tarde, senhora Oliveira, cumprimentou Vera com um sorriso formal. O senhor Mendonça pediu que a aguardasse na biblioteca. Ele e o senhor Albuquerque estão terminando uma videoconferência. Obrigada, Vera. E por favor me chame apenas de Luísa. A secretária assentiu, embora seu olhar revelasse uma curiosidade contida. Como todos no edifício, Vera notara a crescente proximidade entre seu chefe e a ex-faxineira, agora transformada em artista e curadora. Os rumores corriam, mas ninguém ousava comentar abertamente. A biblioteca era um ambiente acolhedor, com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Uma escada circular dava acesso a um mezanino, onde se encontravam livros mais raros e antigos. No centro,
Uma mesa de reuniões em madeira maciça estava preparada com blocos de notas, canetas e garrafas de água. Luísa caminhou até uma das estantes, atraída pelos títulos. Literatura brasileira, filosofia, história da arte. A coleção refletia um gosto eclético e sofisticado. Seus dedos deslizaram pelos lombos dos livros até pararem em uma edição de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Um dos meus favoritos, comentou, retirando o volume da estante. Ao abri-lo, uma folha solta deslizou para o chão. Abaixando-se para recuperá-la, Luísa percebeu que não era uma simples marcação de página, mas uma fotografia antiga, em preto e branco. Mostrava uma mulher jovem, de beleza serena, segurando um bebê nos braços. No verso, uma caligrafia. Delicada informava: Cândida e Antônio, Fazenda dos Ipês, 1982. Deve ser a mãe dele, pensou Luísa, observando atentamente a imagem. Havia algo na expressão da mulher que lhe pareceu estranhamente familiar, como se já a tivesse visto antes. Ao recolocar a foto no livro, Luísa notou que a prateleira de onde o retirara escondia um pequeno nicho na parede. Curiosa, esticou a mão e tocou o que parecia ser uma caixa de madeira entalhada. Ao puxá-la, viu que se tratava de um estojo antigo com as iniciais CM, gravadas na tampa. Hesitou por um instante, consciente de que estava invadindo a privacidade de Antônio. Mas algo mais forte que sua razão a impeliu a abrir o estojo. Dentro, encontrou um caderno de capa desgastada, amarelada pelo tempo. Era um diário. Diário de Cândida Mendonça, 1980-1985. Dizia a inscrição na primeira página. Luísa sabia que deveria fechá-lo imediatamente e devolvê-lo ao seu lugar. No entanto, ao virar a página, um nome saltou aos seus olhos: Josefa Oliveira. O choque foi como um raio atravessando seu corpo. Josefa Oliveira era o nome de sua avó, a ceramista que a criara em Recife. Como era possível que o nome dela estivesse no diário da mãe de Antônio? Com o coração acelerado, Luísa começou a ler. 15 de março de 1981. Hoje visitei o ateliê de Josefa Oliveira em Olinda. Suas cerâmicas são de uma beleza transcendental. Capturam a essência do Nordeste de uma forma que nunca vi. Conversamos por horas sobre arte, vida e maternidade. Mostrei-lhe desenhos de Antônio e ela ficou impressionada com o talento do... É menino. Disse que ele tem o olhar, assim como sua neta, uma menina de apenas 5 anos que já demonstra talento para as artes. Luísa sentiu as pernas fraquejarem. A menina mencionada no diário só podia ser ela mesma. Sua avó havia conhecido a mãe de Antônio. Continuou lendo, agora com avidez. 20 de abril de 1981. Retornei ao ateliê de Josefa. Desta vez, conheci sua neta, Luísa. Uma criança encantadora, com olhos grandes e expressivos que parecem absorver tudo ao seu redor. Enquanto conversávamos, ela modelava pequenas figuras no barro, com uma concentração incomum para sua idade. Antônio ficou fascinado por ela, seguindo-a por todo o ateliê. As mãos de Luísa tremiam. Ela e Antônio haviam se conhecido na infância. Como era possível que nenhum dos dois se lembrasse? Virou mais algumas páginas, chegando a uma entrada que fez seu sangue gelar. 12 de setembro de 1981. Finalmente confessei a Josefa sobre minha doença. Os médicos não me dão muito tempo. Ela chorou comigo, segurou minhas mãos e prometeu que, se algo acontecer, cuidará de Antônio. Confiaria meu filho a ela sem hesitar, mas meu marido jamais permitiria. Fernando tem seus defeitos, mas ama o menino à sua maneira. O que me preocupa é o que acontecerá se ele descobrir a verdade sobre... O restante da página estava manchado, tornando a leitura impossível. Luísa virou a folha rapidamente, ansiosa por descobrir qual verdade Cândida temia que o marido descobrisse. Mas antes que pudesse continuar, ouviu vozes se aproximando. Rapidamente guardou o diário no estojo e o recolocou no nicho, ajustando os livros para escondê-lo. Mal teve tempo de se afastar quando a porta se abriu. Luísa, que bom que já... Chegou! Exclamou Antônio, entrando na biblioteca acompanhado por Carlos Albuquerque
e 2 outras pessoas que ela não conhecia. Deixe-me apresentá-la aos arquitetos que trabalharão no projeto. Durante a reunião, que se estendeu por quase 2 horas, Luísa lutou para manter a concentração. Sua mente fervilhava com as revelações do diário. Como explicar a Antônio que haviam se conhecido quando crianças e qual seria a verdade que Cândida temia tanto? Luísa, o que acha da proposta? Perguntou Carlos, trazendo-a de volta ao presente. Desculpe, me distrai por um momento, confessou constrangida. Perguntei o que acha de incluirmos um espaço dedicado à cerâmica no Centro Cultural, repetiu Carlos, considerando a tradição nordestina nessa arte. Menção à cerâmica, tão próxima do que acabara de descobrir sobre sua avó, a fez estremecer. Acho uma excelente ideia, respondeu, forçando-se a sorrir. A cerâmica é uma forma de arte acessível e com profundas raízes culturais no Brasil. Antônio a observava com curiosidade. Conhecia Luísa o suficiente para perceber que algo a perturbava. Quando a reunião terminou e os outros participantes se retiraram, ele a deteve com um gesto. Está tudo bem? Parecia distante durante toda a discussão. Luísa hesitou. Deveria contar sobre o diário? Sobre a descoberta de que suas vidas haviam se cruzado décadas antes? Ou seria melhor investigar mais a fundo antes de compartilhar informações que poderiam ser incompletas? Estou apenas cansada, mentiu. Foram semanas intensas. Antônio a fitou não totalmente convencido. Tem certeza de que é só isso? Na verdade, Luísa respirou fundo. Gostaria de te fazer uma pergunta pessoal. Claro. Você já esteve em Olinda? Quando criança, talvez. A pergunta pareceu surpreendê-lo. Franziu o senho, pensativo. Sim, algumas vezes. Minha mãe adorava a cultura pernambucana. Passamos férias lá quando eu tinha 6 ou 7 anos, creio. E você se lembra de ter conhecido uma ceramista chamada Josefa Oliveira? Os olhos de Antônio se arregalaram levemente. Josefa. Sim, vagamente. Uma senhora de cabelos grisalhos que fazia figuras de barro, não é? Como sabe disso? O coração de Luísa acelerou. Josefa era minha avó. Fui criada por ela em Olinda até os 15 anos, quando viemos para São Paulo. Antônio a encarou, atônito. Sua avó? Mas isso é uma coincidência extraordinária. Não acredito em coincidências desse tipo, respondeu Luísa, reunindo coragem. Principalmente considerando que você e eu nos conhecemos quando crianças, no ateliê dela. Nós nos conhecemos? Eu não me lembro. Antônio parecia genuinamente confuso. Eu também não me lembrava, até hoje. Ela hesitou, decidindo não mencionar o diário ainda. Algo me fez recordar. Flashes de memória. Antônio caminhou até a janela, absorvendo a informação. A chuva continuava a cair, agora mais fraca, e o céu começava a clarear a oeste. É incrível pensar que nossos caminhos se cruzaram tanto tempo atrás, disse ele finalmente. Quase como se o destino estivesse nos reunindo novamente, completou Luísa, aproximando-se. Seus olhares se encontraram e, por um instante, ambos sentiram o peso daquela revelação. Havia mais, muito mais a ser descoberto, e Luísa sabia que precisava ler o resto do diário para entender completamente a conexão entre suas famílias. Preciso buscar Mateus, disse ela, quebrando o momento. Dona Zuleide já deve estar querendo ir embora. Claro, respondeu Antônio, ainda pensativo. Podemos continuar esta conversa amanhã? Gostaria de saber mais sobre sua avó e sobre nós, quando crianças. Luísa assentiu, embora soubesse que a próxima conversa poderia revelar segredos que mudariam para sempre a relação entre eles. Enquanto descia no elevador, uma certeza crescia em seu peito. Precisava voltar à biblioteca e terminar de ler o diário de Cândida. Só assim descobriria qual era a verdade que a mãe de Antônio tanto temia que fosse revelada. O que ela não podia imaginar era que essa verdade estaria intimamente ligada não apenas ao passado, mas também ao futuro, dela, de Antônio e do pequeno Mateus. O relógio marcava quase meia-noite quando Luísa retornou ao edifício Ipiranga.
Havia deixado Mateus aos cuidados de sua vizinha, Dona Neide, com a desculpa de que precisava buscar documentos importantes para o projeto. A verdade, porém, era outra. O diário de Cândida Mendonça havia se tornado uma obsessão desde que o descobrira naquela tarde. O prédio estava silencioso, com apenas alguns seguranças no térreo. Luísa usou seu novo crachá de acesso, agora como coordenadora do projeto cultural, para subir até o último andar. Conhecia a rotina de Antônio o suficiente para saber que ele não voltaria ao escritório àquela hora. Às terças-feiras, costumava jantar com investidores no Fasano. A biblioteca estava imersa na penumbra, iluminada apenas pela luz da cidade que entrava pelas amplas janelas. Luísa acendeu uma luminária discreta e dirigiu-se diretamente à estante onde encontrara o diário. Removendo cuidadosamente os livros, alcançou o nicho e retirou o estojo de madeira. Sentou-se na poltrona de couro próxima à janela e abriu o diário na página onde havia parado. A caligrafia elegante de Cândida parecia contar não apenas uma história, mas revelar um segredo guardado por décadas. 13 de setembro de 1981. Sonhei com minha irmã esta noite. Cecília sempre aparece em meus sonhos quando estou angustiada. Às vezes penso que ela tenta me dizer algo do outro lado, algo sobre a promessa que não consegui cumprir. Deixei sua filha para trás. Entreguei-a aos cuidados de Josefa quando deveria tê-la trazido comigo. Fernando jamais aceitaria criar a filha de Cecília, fruto de um amor que ele considerava vergonhoso. Mal consegue tolerar que eu visite Olinda para ver a menina. Se ao menos ele soubesse que Antônio e a pequena Luísa compartilham o mesmo sangue, que são primos. Luísa deixou o diário cair sobre o colo atordoada. Ela e Antônio eram primos. Sua mãe, Cecília, que mal conhecera, era a irmã de Cândida Mendonça. As implicações daquela revelação a deixaram sem fôlego. Sua avó Josefa nunca falara muito sobre sua mãe, apenas que Cecília havia se apaixonado por um músico itinerante e partido com ele, deixando a filha pequena aos cuidados da avó. Anos depois, receberam a notícia de que Cecília havia falecido em um acidente no Rio de Janeiro. Luísa tinha apenas 3 anos na época e não guardava lembranças da mãe. Com as mãos trêmulas, continuou a leitura. 20 de outubro de 1981. Antônio perguntou sobre a menina de Olinda hoje. Disse que sonhou com ela, que estavam brincando juntos na praia. É estranho como as crianças têm essa conexão inexplicável. Será que o sangue fala mais alto? Temo pelo dia em que terei que contar a verdade a ele, explicar por que sempre visitávamos Josefa, por que sempre levava presentes para Luísa. Mas talvez esse dia nunca chegue. Os médicos dizem que meu tempo está se esgotando. As lágrimas embaçavam a visão de Luísa. Toda sua vida, acreditara ser apenas a filha, abandonada de uma mulher que escolhera a liberdade ao invés da maternidade. Agora descobria que tinha uma família, uma tia que a visitava secretamente, um primo que brincara com ela na infância. Virou mais algumas páginas, chegando a uma entrada de 1982, 5 de maio de 1982. Piorei significativamente. Fernando, finalmente, percebeu a gravidade da situação e está desesperado à sua maneira. Preocupo-me com Antônio. Quem cuidará dele com o amor que merece quando eu partir? Fernando é um bom provedor, mas não sabe ser pai. Pensei em escrever uma carta para Josefa, pedindo que revele a verdade quando os primos forem mais velhos. Talvez um dia, Luísa e Antônio possam se reencontrar, formar o laço familiar que sempre desejei para eles. Luísa fechou os olhos tentando processar todas aquelas informações. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua identidade, sua história, tudo que acreditava sobre si mesma estava sendo reescrito. Continuou lendo, chegando às últimas entradas do diário. Dinces, de dezembro de 1984. Antônio tem 12 anos agora. Fernando reapareceu após anos de ausência e quer levá-lo para morar em São Paulo. Estou fraca demais para lutar, e talvez seja melhor para o menino ter uma figura paterna, mesmo que tardia. Meu único consolo é saber que Josefa continuará
cuidando de Luísa, dando-lhe o amor e a educação que merece. Escrevi uma carta para ser entregue a ela quando completar 18 anos, revelando toda a verdade. Deixei com Josefa, junto com uma pequena herança que economizei ao longo dos anos. Fernando não sabe de nada disso, claro. A entrada seguinte, datada de março de 1985, era a última do diário, escrita com uma caligrafia quase ilegível, evidenciando o estado debilitado de Cândida. Não tenho mais forças. Sei que meu tempo acabou. Antônio está em São Paulo com o pai. Não o vejo há meses. Meu último desejo é que, de alguma forma, o destino reúna novamente os primos, que Luísa e Antônio possam se encontrar quando adultos, e mesmo que nunca, saibam a verdade, que possam ter um ao outro em suas vidas. Luísa fechou o diário, sentindo o peso da história que acabara de descobrir. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, as visitas de sua tia Cândida, que ela mal lembrava, os presentes que chegavam em datas especiais, sempre acompanhados de cartões assinados por uma amiga, a carta que sua avó prometera entregar-lhe quando completasse 18 anos, mas que nunca chegou às suas mãos porque Josefa falecera antes disso. O destino nos reuniu novamente, murmurou para si mesma, olhando para a cidade iluminada através da janela, mas de uma forma que tia Cândida jamais poderia imaginar. Tão absorta estava em seus pensamentos que não percebeu a porta da biblioteca se abrindo silenciosamente. Só quando uma voz familiar quebrou o silêncio, Luísa deu-se conta de que não estava mais sozinha. "O que está fazendo aqui a esta hora, Luísa?" Ela virou-se bruscamente, o diário ainda aberto em seu colo. Antônio estava parado à porta, ainda vestido com o terno escuro que usara para o jantar de negócios. Seu olhar oscilou entre o rosto perturbado de Luísa e o objeto em suas mãos. "O diário da minha mãe", constatou ele, aproximando-se lentamente. Não havia acusação em sua voz, apenas uma profunda curiosidade. Como o encontrou? Luísa sentiu, o rosto queimar de vergonha. "Hoje à tarde, quando esperava pela reunião, eu não devia ter... Foi uma invasão de privacidade, eu sei. Mas quando vi o nome da minha avó..." Antônio sentou-se na poltrona oposta, seu rosto uma máscara impenetrável. "E o que descobriu?" Por um instante, Luísa hesitou. Revelar a verdade poderia mudar tudo entre eles, mas guardar aquele segredo seria uma traição ainda maior. "Descobri que sua mãe, Cândida, era irmã da... Minha mãe, Cecília", disse finalmente. "Somos primos, Antônio." Ele não demonstrou surpresa, apenas uma profunda tristeza. Esticou a mão, pedindo silenciosamente o diário. Luísa o entregou, observando enquanto ele folheava as páginas amareladas com reverência. "Eu sempre soube", disse Antônio, após um longo silêncio. "O quê?" exclamou Luísa, atônita. "Não desde o início", esclareceu ele. "Descobri há cerca de 10 anos quando encontrei este mesmo diário e alguns documentos que minha mãe havia guardado. Entre eles, uma cópia da carta que ela mencionou, a que deveria ter sido entregue a você. Mas, por que nunca me procurou?" Antônio deu um sorriso triste. "Procurei, contratei detetives particulares, vasculhei registros em Recife e Olinda. Descobri que você havia se mudado para São Paulo após a morte de sua avó. Mas o rastro se perdia aí. São Paulo é grande demais, e você era apenas uma agulha no palheiro. E quando me encontrou no edifício? Quando me viu amamentando, Mateus naquela noite? Você sabia quem eu era?" "Não de imediato", confessou ele. "Seu sobrenome é comum, e eu procurava por uma artista, não por uma faxineira. Foi só quando vi suas pinturas, quando notei certos traços familiares, algo na forma como você mistura as cores, na sua assinatura no canto das telas. Lembrei-me das cerâmicas de Josefa, das pequenas esculturas que você fazia quando criança." Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alívio por finalmente conhecer a verdade, raiva por ter sido mantida na ignorância, confusão sobre o que aquilo significava para o relacionamento que começava a florescer entre eles. "Por que não me contou quando teve certeza?" Antônio fechou o diário, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Temia sua reação, que se sentisse manipulada, que pensasse que tudo o que fiz por você,
a exposição, o projeto em Paraisópolis, fosse apenas por culpa ou obrigação familiar. Ele a fitou intensamente, mas não foi. Reconheci seu talento antes de suspeitar quem você era, e depois quis conhecê-la melhor, entender que tipo de pessoa você se tornara. E agora? Perguntou Luísa, sua voz quase um sussurro. O que isso muda entre nós? A pergunta pairou no ar carregada de implicações. Antônio levantou-se, caminhando até a janela. A cidade abaixo deles parecia um tapete de luzes, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em seus arranha-céus. Depende, respondeu ele finalmente. Do que você sente, do que eu sinto, de como queremos seguir daqui para frente. Luísa também se levantou, juntando-se a ele junto à janela. O reflexo de ambos no vidro parecia unir suas silhuetas em uma única imagem. Sempre senti que havia algo inexplicável entre nós, confessou. Uma conexão que ia além da gratidão ou da admiração. O sangue falando mais alto, sugeriu Antônio, usando as palavras de sua mãe. Talvez, ou talvez apenas duas almas reconhecendo uma a outra depois de tanto tempo separadas. Seus olhares se encontraram no reflexo da janela, e naquele momento, ambos souberam que nada seria como antes. O segredo revelado não era o fim de uma história, mas o começo de outra, ainda mais complexa e profunda. O Centro Cultural Paraisópolis ganhava forma rapidamente. O que antes era um galpão abandonado transformava-se em um espaço luminoso e acolhedor com salas de aula, ateliês e uma galeria para exposições. A inauguração estava marcada para dali a 3 semanas e os preparativos entravam na fase final. Luísa supervisionava a montagem dos cavaletes na sala de pintura quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Antônio. Precisamos conversar. Almoço na cobertura ao meio-dia? Desde a noite da revelação 2 semanas atrás, eles haviam mantido uma relação cordial, porém distante. Trabalhavam juntos no projeto, compareciam às mesmas reuniões, mas evitavam ficar a sós, como se ambos precisassem de tempo para processar a verdade sobre seu parentesco e o que isso significava para o relacionamento que começava a florescer entre eles. Estarei lá, respondeu Luísa, sentindo o coração acelerar. Ao meio-dia, ela deixou o centro cultural e dirigiu-se ao edifício onde Antônio morava, a poucos quarteirões dali. A cobertura duplex no Morumbi era um contraste gritante com a realidade de Paraisópolis. Do terraço, era possível ver a favela estendendo-se como um mar de construções improvisadas, enquanto do outro lado erguiam-se mansões e condomínios. De luxo, a desigualdade social de São Paulo exposta em toda a sua crueza. Antônio a esperava na área externa, onde uma mesa estava posta à sombra de um pergolado coberto por trepadeiras floridas. Vestia roupas casuais, algo raro para um homem sempre impecável, em seus ternos, e parecia mais relaxado do que nas últimas semanas. Obrigado por vir, disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Achei que poderíamos conversar melhor aqui, longe do escritório e das obras. É um lugar bonito, comentou Luísa, observando o jardim suspenso que os cercava, com espécies nativas cuidadosamente dispostas em diferentes níveis. Nunca imaginei que houvesse tanto verde no topo de um prédio. Foi inspirado nos jardins da casa de minha mãe em Minas, explicou Antônio, servindo água para ambos. Ela tinha um talento especial para fazer as plantas florescerem, mesmo nas condições mais adversas. A menção à tia que Luísa nunca conhecera verdadeiramente trouxe à tona as questões não resolvidas entre eles. Por um momento, nenhum dos dois soube como prosseguir. Antônio, Luísa, precisamos... Falaram ao mesmo tempo e sorriram, quebrando um pouco da tensão. Você primeiro, concedeu ela. Antônio respirou fundo, como quem reúne coragem, para um mergulho em águas desconhecidas. Estas 2 semanas me fizeram pensar muito sobre nós, sobre o que descobrimos e o que isso significa. E cheguei a uma conclusão que preciso compartilhar com você. Luísa assentiu, tensa, preparando-se para o que viria a seguir. O laço de sangue que nos une é importante, sim. É parte de quem somos,
de nossa história, mas não define o que sentimos ou o que podemos ser um para o outro. Ele fez uma pausa observando a reação dela. O que quer dizer exatamente? Perguntou Luísa com cautela. Que somos adultos, capazes de fazer nossas próprias escolhas. Que o fato de sermos primos não deveria impedir o que começou a crescer entre nós antes mesmo de sabermos desse parentesco. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Luísa sentiu o rosto queimar, dividida entre o alívio e a apreensão. Não é tão simples assim, disse finalmente. Há Mateus a considerar, há o projeto, há sua posição na sociedade. Estou cansado de viver de aparências, interrompeu Antônio, com uma intensidade que a surpreendeu. Passei anos construindo um império, sendo o empresário respeitável, que meu pai esperava que eu fosse. Mas a que custo? Solidão? Uma vida sem significado real? Ele se levantou, caminhando até a borda do terraço. De lá contemplou a cidade que se estendia a seus pés. Quando a encontrei naquela noite, amamentando Mateus no saguão, algo mudou dentro de mim. Não foi apenas compaixão ou curiosidade. Foi como se uma parte adormecida da minha alma despertasse. Luísa. Juntou-se a ele mantendo uma distância respeitosa. Também senti algo, confessou, mas agora sabendo que somos família... Primo e prima, corrigiu ele suavemente. Um grau de parentesco que em muitas culturas e épocas não impediu uniões. Até mesmo na realeza europeia era comum. Estamos no Brasil do século XXI, lembrou Luísa, com um meio sorriso. E você não é um rei, apesar do império que construiu. Antônio riu e o som de sua risada genuína fez algo derreter dentro dela. Não sou um rei. Sou apenas um homem que encontrou algo mais valioso que todos os edifícios que já construiu. Seus olhares se encontraram, e por um instante, todas as barreiras sociais, todas as complicações familiares pareceram desaparecer. Eram apenas duas pessoas que haviam se reconhecido em um mundo de estranhos. Tenho algo para você, disse Antônio, quebrando o momento. Dirigiu-se a uma mesa lateral e pegou um envelope amarelado. Encontrei entre as coisas da minha mãe. É a carta que ela mencionou no diário, a que deveria ter sido entregue a você quando completasse 18 anos. Com mãos trêmulas, Luísa pegou o envelope. O papel estava envelhecido, mas o selo nunca fora rompido. Seu nome estava escrito na frente, com a mesma caligrafia elegante do diário. Nunca a abri, garantiu Antônio. Pertence a você. Luísa fitou o envelope por um longo momento, sentindo o peso da história que ele continha. Então, com um movimento decidido, rasgou-o pela lateral e retirou 2 folhas de papel dobradas, junto com uma antiga fotografia. A foto mostrava 2 mulheres jovens, muito parecidas, sorrindo para a câmera. Atrás delas, o colorido casario de Olinda servia de cenário. Ao virá-la, Luísa leu a inscrição: Cândida e Cecília Olinda, 1975. Minha mãe e a sua, explicou Antônio, olhando por cima do ombro dela. Eram inseparáveis na juventude, pelo que sei. Luísa assentiu, emocionada, e começou a ler a carta. A voz de Cândida parecia ecoar através do tempo, contando a história das irmãs Mendonça. Como Cecília se apaixonara por um violinista e fora deserdada pela família ao fugir com ele. Como engravidara e, abandonada pelo amante, retornara a Olinda, mas não à casa dos pais. Como Cândida, a única a manter contato, ajudara secretamente a irmã e a sobrinha recém-nascida, e como, após a morte precoce de Cecília, continuara a visitar Luísa, sem jamais revelar sua verdadeira identidade para proteger a menina da rejeição da família Mendonça. Quis levá-la comigo tantas vezes, escrevera Cândida. Mas meu marido Fernando era um homem de valores rígidos, que nunca aceitaria criar a filha ilegítima de minha irmã desgraçada, como ele a chamava. Então fiz o que pude à distância, garantindo que Josefa tivesse recursos para criá-la adequadamente. Antônio, meu filho, sempre perguntava pela menina de Olinda, como se sentisse instintivamente o laço que os unia. Quem sabe um dia o destino os reúna novamente,
e vocês possam ser a família que sempre desejei que fossem. Quando terminou de ler, Luísa tinha o rosto banhado em lágrimas. Antônio, respeitando seu momento, manteve-se em silêncio, apenas oferecendo um lenço. Ela nos queria juntos, murmurou Luísa finalmente. Não dessa forma, talvez, mas queria que fôssemos família. E somos, respondeu Antônio gentilmente. Independentemente do que decidirmos ser um para o outro, esse laço sempre existirá. Luísa dobrou cuidadosamente a carta e a guardou no envelope junto com a fotografia. Era um tesouro que conservaria para sempre, algo que um dia mostraria a Mateus para que ele conhecesse suas raízes. Preciso de tempo, disse olhando nos olhos de Antônio, para processar tudo isso, para entender o que realmente sinto, o que realmente queremos. Todo o tempo que precisar, respondeu ele, compreensivo. Apenas peço que não se afaste completamente, que me permita fazer parte de sua vida, seja qual for o papel que decida para mim. O projeto, lembrou Luísa. Ainda temos o Centro Cultural para inaugurar. Sim, o projeto. Antônio sorriu. Que tal voltarmos ao trabalho, então? Carlos está esperando por nós para a reunião final com os professores. Enquanto desciam no elevador privativo, lado a lado, mas sem se tocar, Luísa sentiu uma estranha paz. Pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinha no mundo. Tinha uma história, uma família, raízes que iam além da pequena casa em Olinda onde crescera. Ao chegarem ao térreo, Antônio segurou a porta do elevador, olhando-a com uma expressão que misturava esperança e resignação. Seja qual for sua decisão, Luísa, saiba que encontrá-la foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela sorriu, tocada pela sinceridade de suas palavras. Na minha também, respondeu honestamente. E enquanto caminhavam juntos em direção ao carro que os levaria de volta a Paraisópolis, Luísa compreendeu que algumas decisões não podem ser apressadas. Que o amor em todas as suas formas complexas às vezes precisa de tempo e espaço para florescer plenamente. O que ela ainda não sabia era que, em apenas uma semana, um evento inesperado na inauguração do Centro Cultural testaria não apenas seus sentimentos por Antônio, mas também tudo o que acreditava sobre família, lealdade e o verdadeiro significado de pertencimento. A noite de inauguração do Centro Cultural Paraisópolis chegou com o céu de São Paulo pintado em tons de púrpura e laranja. O antigo galpão, agora transformado em um espaço luminoso e acolhedor, estava decorado com faixas coloridas e repleto de pessoas, moradores da comunidade, artistas, empresários, políticos e jornalistas. Luísa, vestida com um elegante vestido, verde esmeralda que realçava seu tom de pele, circulava entre os convidados com Mateus nos braços. O bebê, agora com quase 10 meses, sorria para todos, encantando até os mais sisudos executivos com seus olhos grandes e expressivos. Você está deslumbrante, comentou Carlos Albuquerque, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Ofereceu uma a Luísa, que a aceitou com um sorriso agradecido. E o espaço ficou ainda melhor do que imaginávamos. Obrigada, Carlos. Não teria sido possível sem seu apoio e o de Antônio. O nome dele escapou de seus lábios com uma familiaridade que não passou despercebida a Carlos. Nas últimas semanas, enquanto finalizavam os preparativos para a inauguração, Luísa e Antônio haviam estabelecido uma rotina de trabalho que os aproximara novamente. A tensão inicial após a descoberta do parentesco deu lugar a uma cumplicidade silenciosa, como se ambos houvessem chegado a um entendimento tácito sobre o que poderiam ser um para o outro. Por falar em Antônio, disse Carlos, olhando ao redor. Onde ele está? O discurso de abertura deveria começar em 10 minutos. Estava conversando com o prefeito na galeria, respondeu Luísa, ajeitando Mateus nos braços. O bebê começava a ficar inquieto, provavelmente cansado com o barulho e as luzes. Vou procurá-lo. Enquanto se dirigia à galeria, onde as obras dos jovens artistas de Paraisópolis estavam expostas, Luísa não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado em menos de um ano. Da faxineira invisível que amamentava seu filho escondida,
no saguão de um edifício a curadora respeitada e artista em ascensão, celebrada em uma noite como aquela. A galeria estava menos cheia que o saguão principal, com pequenos grupos de pessoas admirando as pinturas, esculturas e instalações criadas pelos alunos do projeto. No centro do espaço, uma escultura em particular chamava a atenção. Uma árvore de metal reciclado cujos galhos sustentavam pequenas cerâmicas coloridas, cada uma representando um rosto, uma expressão, uma história. A Árvore das Memórias, explicava Antônio a um grupo de jornalistas. Inspirada nas cerâmicas nordestinas, mas com um toque contemporâneo, um projeto coletivo dos nossos alunos, sob a orientação de Luísa. Ao vê-la se aproximar com Mateus, Antônio sorriu, um sorriso reservado apenas para eles. Havia algo diferente em seus olhos naquela noite, uma determinação que Luísa não conseguia decifrar. E aí está a nossa curadora, anunciou ele, estendendo a mão em sua direção. A verdadeira alma deste projeto. Luísa corou com o elogio e a atenção repentina dos jornalistas, que imediatamente começaram a fotografá-la. Carlos está procurando por você, disse ela, quando conseguiu se aproximar. O discurso... Eu sei, respondeu Antônio, checando seu relógio. Mas antes preciso lhe mostrar algo. Pode me acompanhar por um momento? Intrigada, Luísa assentiu. Antônio a conduziu por um corredor lateral até uma pequena sala que ela não reconheceu. Não fazia parte do projeto original, e a porta, que ele destrancou com uma chave especial, estava marcada apenas com o número 7. O que é este lugar? Perguntou curiosa. Uma surpresa, respondeu ele, abrindo a porta e acendendo as luzes. O que Luísa viu fez seu coração saltar. A sala, perfeitamente iluminada, era um ateliê completo, com cavaletes, estantes de materiais, uma mesa de trabalho ampla e, o mais surpreendente, paredes cobertas por reproduções de suas próprias obras, desde os primeiros esboços feitos no edifício Ipiranga até as telas mais recentes. Antônio, isso é seu espaço, completou ele, para criar, para ensinar, para ser quem você realmente é. Luísa girou lentamente, absorvendo cada detalhe. Havia uma área especial montada para Mateus, com um pequeno cercadinho repleto de brinquedos educativos. No canto oposto, uma estante exibia livros de arte, incluindo alguns volumes raros sobre artistas brasileiros. Não sei o que dizer, murmurou, emocionada. Não diga nada ainda, pediu Antônio, conduzindo-a até uma parede onde um pano cobria o que parecia ser um quadro. Há mais. Com um gesto solene, ele removeu o pano, revelando uma pintura que Luísa reconheceu imediatamente. A imagem das duas irmãs em Olinda, Cândida e Cecília, recriada em cores vibrantes a partir da antiga fotografia em preto e branco. Como? Contratei um restaurador para recuperar a foto o máximo possível, e então a ampliei e a usei como base. Não sou um artista como você, mas fiz o melhor que pude. Luísa se aproximou tocando a tela com dedos trêmulos. A semelhança entre as irmãs era impressionante, assim como a semelhança de ambas com ela própria. Era como olhar para um espelho do passado, para raízes que finalmente podia reconhecer como suas. É perfeito, sussurrou, com a voz embargada. Obrigada. Mateus, como se sentisse a emoção do momento, estendeu os bracinhos em direção à pintura, balbuciando sons incompreensíveis. Ele parece aprovar, comentou Antônio, sorrindo para o menino. Acho que reconhece a família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado. Luísa fitou Antônio, vendo além do empresário bem-sucedido, além do primo recém-descoberto. Viu o homem que, contra todas as probabilidades, havia entrado em sua vida e a transformado de maneiras que jamais poderia imaginar. Precisamos conversar, disse ela finalmente, sobre nós, sobre o que acontece agora. Antônio assentiu, sério. Eu sei. E é por isso que preparei tudo isso. Queria que você visse concretamente que estou comprometido com seu futuro, com seu talento, independentemente do que decidir sobre nós. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma leve batida na porta. Era Carlos, parecendo ligeiramente ansioso.
Desculpem interromper, mas o prefeito está esperando para o discurso de abertura. Já estamos indo, respondeu Antônio, sem desviar o olhar de Luísa. Apenas mais 1 minuto. Quando a porta se fechou novamente, ele deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre eles a poucos centímetros. Luísa, Não, interrompeu ela suavemente. Agora não é o momento. Temos uma noite importante pela frente, um projeto para lançar. Esta conversa merece tempo e privacidade. Antônio concordou, respeitando sua decisão. Tem razão. Mas antes de voltarmos lá para fora, quero que saiba de uma coisa. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul e a entregou a Luísa. Não é o que você está pensando, apressou-se a explicar, vendo a expressão de surpresa em seu rosto. Abra, por favor, com uma das mãos. Equilibrando Mateus no outro braço, Luísa abriu a caixa. Dentro, repousando sobre cetim branco, havia uma antiga corrente de ouro com um pingente em forma de paleta de pintor, cravejado com pequenas pedras coloridas. Era da minha mãe, explicou Antônio. Ela o usava sempre que pintava. Seu pequeno talismã da sorte, dizia. Gostaria que ficasse com você, independentemente do que decidir sobre nós. É seu por direito, como parte de seu legado familiar. Luísa sentiu as lágrimas escaparem, apesar de seus esforços para contê-las. Com cuidado, entregou Mateus a Antônio, que o pegou com naturalidade como se estivesse acostumado a fazê-lo. Então retirou o colar da caixa e o colocou ao redor do pescoço. É lindo, murmurou tocando o pingente. Vou usá-lo com muito orgulho. Antônio sorriu, embalando Mateus com uma familiaridade que emocionou Luísa. O bebê, completamente, à vontade nos braços dele, brincava com os botões de sua camisa. Acho que ele já tomou sua decisão, comentou Antônio, olhando para o menino. Quanto a quem sou em sua vida. Mateus sempre teve bom gosto, respondeu Luísa com um sorriso. E um coração mais sábio que o meu, aparentemente. Seus olhares se encontraram, e no silêncio que se seguiu, algo foi decidido. Não com palavras, mas com o entendimento mútuo, que havia crescido entre eles nos últimos meses. Vamos, disse Luísa finalmente, temos um discurso para fazer. No palco montado no saguão principal, Antônio falou com eloquência sobre a importância da arte como ferramenta de transformação social, sobre como o projeto em Paraisópolis era apenas o começo de uma iniciativa que se expandiria para outras comunidades. Ao seu lado, Luísa representava a ponte entre 2 mundos, o da alta sociedade paulistana e o das periferias, o da tradição artística e o da inovação contemporânea. Quando chegou sua vez de falar, ela deu um passo à frente, ajustando a microfone. Este centro cultural nasceu de um encontro inesperado, começou olhando diretamente para Antônio. De vidas que se cruzaram quando menos esperavam, de destinos que estavam, talvez, escritos nas estrelas muito antes de nos darmos conta. A plateia escutava em silêncio respeitoso, captando a emoção em sua voz. Cresci acreditando que estava sozinha no mundo, que minha única família era meu filho. Ela olhou para Mateus, nos braços de Dona Zuleide, na primeira fila. Mas a vida tem formas surpreendentes de nos mostrar que nunca estamos realmente sozinhos. Que existem laços invisíveis conectando pessoas, histórias, sonhos. Seus olhos encontraram os de Antônio, que a observava com uma mistura de orgulho e admiração. Este espaço não é apenas um centro cultural. É um lugar de encontros, de reconexões, de novos começos. Um lugar onde talentos escondidos podem florescer, onde histórias interrompidas podem encontrar novos capítulos, como a minha encontrou. Ao final do discurso, a plateia aplaudiu de pé. Carlos aproximou-se para os agradecimentos finais, anunciando os planos de expansão do projeto para outras comunidades de São Paulo. Enquanto ele falava, Antônio aproximou-se de Luísa, tomando discretamente sua mão na sua. Está pronta para escrever esse novo capítulo? Sussurrou. Ela entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo a força e a segurança daquele toque. Estou, respondeu com convicção. Juntos. 6 meses depois,
O Centro Cultural Paraisópolis havia se tornado um modelo de sucesso, replicado em outras 3 comunidades de São Paulo. Luísa dividia seu tempo entre a coordenação dos projetos sociais e sua carreira artística, que ganhava reconhecimento nacional e internacional. Seu ateliê no Centro Cultural era um espaço de criação e ensino, onde jovens talentos encontravam inspiração e orientação. Antônio, por sua vez, havia redirecionado parte significativa dos recursos da Mendonça Incorporações para projetos de habitação social e revitalização urbana. A experiência em Paraisópolis o transformara, despertando um compromisso genuíno com a redução das desigualdades que marcavam a cidade que ajudara a construir. Naquela tarde de outono, enquanto observava Mateus dar seus primeiros passos no jardim da casa, que agora compartilhavam nos arredores de São Paulo, Luísa refletia sobre as reviravoltas do destino. O menino, agora com quase 15 meses, cambaleava em direção a Antônio, que o aguardava de braços abertos, ajoelhado na grama. "Vem, campeão, você consegue", incentivava ele com o orgulho estampado no rosto. Quando Mateus finalmente alcançou seus braços, Antônio o ergueu no ar, fazendo-o gargalhar. Era uma cena que aquecia o coração de Luísa, seu filho e o homem que escolhera para compartilhar sua vida, unidos por um amor que transcendia convenções e expectativas. Haviam decidido, após muita reflexão, que o laço de sangue que os unia como primos era menos importante que o amor que sentiam um pelo outro. Um amor que nascera da admiração mútua, do respeito, da compreensão profunda de quem eram além dos papéis sociais que desempenhavam. Um amor que, como suas tias Cândida e Cecília poderiam atestar, era mais forte que preconceitos ou tradições. "No que está pensando?", perguntou Antônio, aproximando-se com Mateus nos braços. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ela sorrindo. "Em como um encontro casual pode mudar tudo." Ele assentiu, compreendendo perfeitamente a referência àquela noite no saguão do edifício Ipiranga. "Não foi casual", corrigiu gentilmente. "Foi o destino cumprindo a promessa que minha mãe fez à sua tantos anos atrás, de que um dia nos encontraríamos novamente." Luísa tocou o pingente em forma de paleta que nunca tirava do pescoço, seu elo tangível com o passado que apenas recentemente descobrira. "Acha que elas estariam felizes com o que construímos? Com o que somos um para o outro?" Antônio olhou para Mateus, que brincava com os botões de sua camisa, e depois para Luísa, seus olhos refletindo todo o amor que sentia. "Tenho certeza que sim", respondeu, porque no final, o que elas mais queriam era que não estivéssemos sozinhos, que tivéssemos uma família. "E temos", confirmou Luísa, abraçando os dois, "a nossa própria família." No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores vibrantes que Luísa capturava em suas telas. Era um novo amanhecer em suas vidas, um quadro ainda em criação, cujas pinceladas finais pertenciam apenas a eles. "E esta é apenas a primeira página do nosso novo capítulo", murmurou Antônio, beijando-a suavemente. Mateus, como se entendesse a importância do momento, riu alto, batendo palmas. O som de sua alegria ecoou pelo jardim, simbolizando a promessa de um futuro onde o amor, em todas as suas formas complexas e inesperadas, seria sempre a força mais poderosa. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, envolvendo a cidade em seu manto de estrelas, Luísa, Antônio e Mateus permaneciam no jardim,